RCX Investimentos. Muito obrigado. Henrique Oliveira, câmbio, renda e a indústria. Qual a relação dessas três pontas aí do mercado financeiro ou da economia? Bom dia a todos. Isso é totalmente interligado, né, Laurenti? A questão do câmbio, renda e a indústria, ela tem uma relação muito próxima. O câmbio faz parte aí da estrutura de componente de custo, né, da economia como um todo. E toda vez que você tem, então, e isso sempre vai existir, uma variação, né, nessa componente câmbio, isso mexe com toda a estrutura econômica, né, com toda a composição de custos, de renda e tudo mais. Então a relação disso é muito estreita, né? Nós estamos vendo nesses últimos dias uma variação, uma apreciação do câmbio, que é o dólar. Isso obviamente traz uma depreciação da nossa moeda, isso reduz o poder de compra da nossa moeda e isso efetivamente afeta o cidadão, afeta a indústria exportadora, né? Então isso tem uma relação muito próxima. E nesse momento é uma componente de preocupação política em função do impacto que isso tem também na inflação. Só para entender, quando há uma desvalorização do câmbio, existe uma perda de receita das famílias? Veja bem, hoje a nossa estrutura econômica, né? O Brasil, o que aconteceu? De alguns anos para cá, basicamente aí 2008 para cá, a gente tem um crescimento do consumo bastante forte e uma redução da produção interna, tá? Então, ou seja, se a gente pudesse colocar isso num gráfico, a gente ia ver alguma coisa nesse sentido entre consumo e produção, ou seja, nós estamos tendo que comprar muito mais mercadorias do exterior e pagamos em dólar por isso, né? Quando a gente faz isso, então, quer dizer, nosso custo para trazer a matéria, seja ele um brinquedo, seja ele um alimento, seja ele uma matéria-prima como o aço, por exemplo, ou um cabo de energia, alguma coisa nesse sentido, nós estamos pagando isso em dólar. Se o dólar fica mais caro, eu preciso de mais reais para comprar aquela mesma coisa. E, obviamente, se quem está trazendo isso para vender internamente está precisando de mais reais para comprar a mesma coisa, ele vai repassar isso para o preço. Portanto, se eu compro lá um bem que custa R$10 com o dólar a 1,95, isso não vai ter o mesmo custo dos R$10, ou seja, eu não vou conseguir comprar isso mais a R$10 se o dólar estiver a 2,10, tá certo? Porque teve aí um aumento de 7%, então, obviamente, isso vai ser repassado para o custo. Então, nessa estrutura, claro, eu vou ter uma pressão, né? Porque eu gerei um custo maior que eu vou ter que repassar para o consumidor e, obviamente, o consumidor vai assumir isso como um custo maior. E isso é a chamada inflação gerada por uma componente de custo que é o câmbio, né? Por outro lado, então, daí já dá para a gente perceber, né, de que forma isso afeta a indústria. Se eu tenho que comprar matéria-prima para produzir um bem no exterior, a alta do câmbio vai afetar a minha componente custo, eu vou ter que assumir isso ou repassar esse custo. Que acaba estourando no preço final. Que acaba estourando no preço final. Atinge o consumidor comum, ou o cidadão comum. Todo mundo. Significa que tudo isso que você está dizendo, esse fator aí de variação de câmbio afeta diretamente a dona de casa, o cidadão comum. Afeta todos nós. Porque há uma elevação de preços. Porque há uma elevação de preços, exatamente. Então,
Então, assim, essa componente, ela sempre existiu e sempre vai existir, né? Infelizmente, as coisas ruins a gente esquece logo. Mas, assim, se a gente pega, por exemplo, quando o Lula foi eleito em 2002, o câmbio bateu R$4, né? Então, cada dólar custava R$4 naquela época. E depois isso voltou. Então, essa variação brusca, ela é muito ruim. Porque você perde totalmente, né? Então, você imagina o seguinte, dentro da estrutura econômica, você tem várias empresas que precisam de financiamento para crescer. Muitas delas fazem financiamento porque elas captam recurso no exterior e fazem o financiamento em dólar. Uma variação muito forte disso desestrutura toda essa componente, né? Então, assim, eu passo a ter uma dívida muito maior, então eu tenho que gerar muito mais caixa, ao mesmo tempo que eu tenho um custo, eu tenho que repassar, o meu produto ele fica mais caro, eu tenho que repassar isso. Então, isso muitas vezes causa de um problema que acaba gerando problema estrutural em determinados segmentos. Ô Henrique, por que o dólar voltou a subir? Bom, tem vários fatores, tá certo? Mas assim... o dólar é a moeda americana. O dólar é a moeda americana, que é o que lastreia, né, na verdade, as transações em praticamente no mundo inteiro, né? O dólar é tido como a moeda âncora do mundo, né? Todo mundo transaciona em dólar e tal. Então, assim, existem várias componentes que geram isso, mas a principal delas é a falta de entrada de dólar ou a saída repentina de dólar dentro do país. Então, hoje o Brasil vive estruturalmente uma condição muito diferente do que era anos atrás, né? Se a gente pegar o início da década passada, lá nos anos 2000, por exemplo, a gente estava muito mais vulnerável. Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, lá em 90, por exemplo, muito mais vulnerável a essa entrada e saída de dólar aqui, e o câmbio flutuava muito mais e tal, e a gente não tinha como conter essa saída. Hoje o Brasil, felizmente, tem uma reserva bastante grande de dólares no Banco Central. O Banco Central, inclusive, se você me permite, ontem fez 2 leilões de dólar, e colocando o dólar no mercado, na verdade, mas não conseguiu abaixar o preço da moeda americana. Não conseguiu, ele conseguiu desacelerar o câmbio, mas não conseguiu abaixar o preço. O dólar fechou em alta de 0,7%. Exatamente. Então, assim, por que o governo faz essa intervenção? Hoje, o governo tem uma reserva de 380 bilhões de dólares aproximadamente, tá? Qual é a medida que ele tinha tomado recentemente? O dólar, se a gente olhar a questão de 1 ano e meio atrás, alguma coisa assim, 2 anos, ele estava caindo, né? Por que ele estava caindo? Porque a gente tinha uma entrada muito grande de recurso no Brasil para investimento. Investimento direto, ou seja, muito investidor, né, muitas empresas lá de fora comprando empresas aqui dentro ou construindo empresas aqui dentro, isso traz um fluxo que faz com que essa entrada de fluxo, tudo é oferta e demanda. Então, se eu tenho muita oferta com menos demanda, isso vai reduzir. Então, isso entrou aqui dentro e estava causando a queda do câmbio. Isso prejudica, obviamente, as empresas que estão exportando, né? Porque o nosso real mais caro... Prejudica a indústria brasileira de um modo geral. Prejudica setores da indústria brasileira. Por exemplo, um caso da nossa região prejudica, por exemplo, o setor calçadista, que é um setor que exporta muito. Então, o de açúcar também. O de açúcar, né? Então, de assim, equipamentos industriais que vão para fora. Exatamente. Então, assim, a gente tem toda essa estrutura. Então, o dólar muito barato prejudica determinados segmentos da economia. O dólar muito caro vai prejudicar outros segmentos da economia. E aí o governo tem que encontrar o meio do caminho. Tem uma balança, um equilíbrio. Para atender, né, para deixar isso
mais ou menos, é impossível deixar bom para todo mundo, mas mais ou menos equilibrado para todo mundo. Então, por isso que ele faz essa intervenção. Agora, nesse momento, né, qual seria, eu acredito que assim, se o governo for olhar a questão do câmbio, o melhor seria apreciar. Seria deixar o dólar aí flutuar nessa casa aí de 2,20, 2,30 e tudo mais. Ok. Só que nós temos uma pressão inflacionária nesse momento. A nossa inflação, semana passada saiu o relatório Focus, que é um relatório do Banco Central, projetando a inflação aí na casa de 6,4 para os próximos 12 meses. Ou seja, se ele deixa o câmbio flutuar mais para cima ainda, essa inflação vai estourar mais ainda. Então, há nesse momento esse problema conjuntural, que é um problema momentâneo, que precisa ser atacado. Então, o governo ataca... por isso que ele intervém, né? Se está havendo uma saída de dólar, ele precisa intervir para segurar ali mais ou menos dentro de um patamar. Ô Henrique, o aumento do dólar seria uma retomada da economia americana? Os Estados Unidos conseguindo reagir na sua condição financeira? Sim, parte disso, parte desse movimento que a gente tem aqui internamente está ligado a isso, porque os Estados Unidos está conseguindo reagir bem, né? Agora, uma questão importante dentro dessa reação é o custo de produção americano, que conseguiu baixar muito com a questão de uma nova matriz energética que eles vêm desenvolvendo ao longo aí dos 8, 10 anos, os últimos 8, 10 anos, e que agora, na verdade, é que acabou tomando, né, uma proporção de divulgação muito maior, mas isso já vem sendo feito, e eles conseguiram reduzir o custo, por exemplo, energético deles em 5 vezes o que era. Então, essa é uma componente bastante importante. E aí, alguns segmentos bastante importantes, né, demandantes de muita energia, tendem a migrar para esse mercado, onde você tem um custo mais barato, né? Então, e aí, levando a essa saída de dólar do país, obviamente, você tem essa pressão sobre o câmbio, elevando a taxa de câmbio. Henrique, e aí, o governo... na última semana tomou uma medida bastante importante também para a questão macro, né, nesse sentido. Que foi o quê? Ele tinha lá atrás, quando eu citei que estava entrando muito dólar, o governo colocou um imposto, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, de 6% sobre a entrada de dólar para investimento financeiro no Brasil. E aí, com isso, ele estancou e conseguiu manter o dólar ali na casa de 1,95 e tal. E na semana passada ele retirou esse imposto. Obviamente que isso vai fazer para voltar o fluxo. Então imagina o seguinte, há uma semana, 2 semanas atrás, o investidor internacional que queria colocar seu dinheiro aqui em dólar, ele vinha para receber, sei lá, se ele viesse para uma operação com título público, ele vinha para receber 7,25 ao ano e pagava 6 de imposto. Tá certo? Não era viável. Descontando a inflação e tal, isso não era viável. Hoje, né, ele já tem uma outra condição. A taxa de juros aumentou também recentemente, foi para 8%, e ele já não tem imposto. Então, quer dizer, essa aplicação já fica muito mais interessante para ele. Só que isso não acontece de um dia para o outro, né? Essa virada, esse fluxo, ele não é tão imediato. Então, a gente acredita que até o próprio relatório Focus da semana passada projeta um câmbio aí na casa de 2,10 para o final desse ano. O Brasil é viável? Você que é estudioso na área financeira, para as indústrias de outros países, para o mercado financeiro internacional, o Brasil é um país viável? O Brasil é extremamente viável. Nós temos de todas as óticas, né? Inclusive no último fim de semana eu tive a felicidade, a oportunidade de participar de um fórum econômico produzido pela XP, que é quem a gente representa.
XP é o quê? A XP Investimentos, que é, na verdade, a empresa na qual nós representamos. É quem nos dá a estrutura de distribuição. Imagina que a RCX seja uma agência da XP aqui em Ribeirão Preto, tá certo? E a XP é uma e a XP é uma instituição financeira privada de investimento. Correto. Então, a XP, só para você ter uma ideia, hoje a XP é a 10ª maior empresa privada de investimento no Brasil. Ela movimenta quanto no Brasil? A XP tem hoje sob custódia, porque a gente só faz investimentos, tá certo? Nós temos hoje sob custódia 10 bilhões e meio de reais. Tá? Então, esse é o tamanho da XP, isso representa a 10ª indústria privada no Brasil, a 15ª se a gente considerar os bancos públicos. Tá? Então, é um número bastante significativo. Como se for um banco. Se eu comparar com um banco, por exemplo, o Itaú em investimentos é o primeiro, daí vem, por exemplo, Bradesco, Paraná, aí vem vindo, a XP é a 10ª. Resumindo, a XP ela administra o investimento de uma pessoa. Exatamente, por é exemplo, isso que nós fazemos. Eu, cidadão comum, quero fazer um investimento. Sim. E uso a XP para administrar o meu investimento. Exatamente. Como seria o Itaú, como seria o Banco Como você do Brasil, acessa enfim. a XP? Exato. Você acessa a XP como? Você vai no nosso escritório, na RCX, e lá todos nós somos especialistas em investimentos, assessores em investimentos, e nós vamos estudar com você o seu plano de vida. E qual o melhor investimento. investimento. E aí nós vamos traçar os investimentos, porque obviamente não é uma coisa só, né? Não é... Então nós vamos traçar dentro daquilo que você busca quais investimentos vai atender aquela tua necessidade futura. E agora com essa variação do câmbio, eu acho que a preocupação tem que ser maior na hora de fazer um investimento, né? Na verdade assim, nem é a flutuação do câmbio, ela traz uma componente que é a inflação. Inflação, obviamente, imagina o seguinte, eu tenho uma inflação de 6,5%. E o seu dinheiro está aplicado numa poupança, que é a maioria, num CDB, que rende 5,5% ao ano. Ou seja, você está perdendo o poder de compra do teu dinheiro em 1% ao ano. Né? Então esse é o grande mal da inflação. E com um cenário de taxa de juros baixa, como nós temos hoje, isso vai prejudicar muito o brasileiro no ponto de vista de investimento. Para ter um equilíbrio aí, teria que ter uma taxa de juros maior? Não necessariamente a taxa de juros maior. Você tem que ter um investimento que te remunere e te proteja dessa inflação. E existe investimento? Então, existe uma série deles, né? Uma série assim, de investimentos que tem componente dentro da estrutura de remuneração, inflação mais uma taxa de juros, que é o chamado juro real. O que é o juro real? Mas qual a segurança do investidor, por exemplo, na XP, que não é vinculada a um banco público? É a mesma que você tem em qualquer banco. Né? Porque ela é supervisionada pelo Banco Central? Mesma coisa. Todas as instituições financeiras no Brasil são supervisionadas pelo Banco Central e tem a mesma estrutura. Então, assim, quando a gente fala de segurança, a segurança é a mesma para a modalidade de investimento e não da instituição financeira. Né? O que está ligado a uma instituição financeira é quando você empresta o dinheiro para a instituição. Via o quê? CDB. Então, o CDB é Certificado de Depósito Bancário. Quando eu aplico meu dinheiro no CDB, eu estou efetivamente emprestando dinheiro para aquela instituição financeira. E aí o meu risco é a instituição financeira. Mas para isso existe um mecanismo que chama Fundo Garantidor de Crédito, que protege o capital do investidor até R$250 mil. Ou seja, eu posso investir em qualquer banco, em qualquer instituição, emprestar via CDB o meu dinheiro para qualquer instituição financeira. Até R$250 mil. Se aquela instituição financeira falir, o Fundo Garantidor de Crédito vai me devolver os R$250 mil. Então eu tenho essa estrutura. Para a gente voltar e para a gente encerrar, isso. Você participou de um fórum. Isso, exatamente. Então, assim, nesse fórum estavam lá André Esteves, que é o CEO do BTG Pactual, que é o maior banco de investimento fora dos Estados Unidos, o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central de 2003 a 2010, o Luiz Fernando Figueiredo, que também foi diretor do Banco Central e responsável pela atual estrutura do sistema brasileiro de pagamento.
Então, assim, pessoas extremamente renomadas em relação à economia. E todas elas são unânimes em descrever e elencar as oportunidades no Brasil. Né? Então eu tive a oportunidade de estar com eles e conversar, e todos eles são unânimes em dizer que as estruturas econômicas do Brasil são excepcionais e que aqui existem muitas oportunidades e todo mundo quer explorar essas oportunidades. A questão é que nesse momento, uma questão de conjuntura, a atual administração, a atual gestão tem feito a coisa certa, mas da maneira um pouco atrapalhada, e isso tem assustado os investidores. Né? Então, e o investidor, de forma geral, quando a gente fala de investidor, nós estamos falando de instituições, de empresas, de fundos de pensão que investem bilhões de dólares aqui. Então, esse pessoal, não há um medo do risco, porque o risco eles conhecem. O medo é de não saber o que vai acontecer. Então, a incerteza é o que gera essa insegurança. E é isso que a gente vê no ambiente macroeconômico no Brasil como um todo. Todo empresário de todos os segmentos, nesse momento, tem dúvidas das conduções das políticas econômicas e como isso vai afetar os negócios. Então, por isso, nesse momento, a maioria não faz investimento, há uma retração. Então, é muito mais uma crise de confiança na condução da política do que no Brasil. A situação financeira do país está controlada? Sim. Vocês entendem, vocês financeiros, sim, especialistas em finanças, entendem que a situação é controlável? A situação é controlável com as intervenções certas, na medida que está sendo feito. Então, a elevação da taxa de juros é necessária nesse momento, ela é importante, isso vai sempre acontecer, esses ajustes. Então, a condução sendo feita da forma correta, o Brasil tem toda a condição, tem toda a estrutura para sair desse momento e retomar o seu caminho normal. Muito obrigado, Henrique, pela sua visita. Eu é que agradeço, estou à disposição. Conversamos com o Henrique Oliveira, ele é representante XP, lembrando que ele é da RCX, né, a empresa de investimentos que gentilmente liberou o Henrique para vir aqui no nosso programa para falar desse momento do mercado financeiro, falar desse momento dessa variação do câmbio, enfim, para a gente falar um pouquinho, para a gente aprender um pouquinho sobre o mercado. Henrique Oliveira, muito obrigado. O Papo de Redação fica por aqui. Continua o STZ Notícias com o Ed Nascimento.